Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouco sobre como criar relações de longo prazo baseadas em fidelidade, a partir da análise dos conceitos do livro de Kotler, de 1998, Administração e Marketing, Análise, Planejamento, Implementação e Controle. Quando a gente fala em fidelização e relacionamento com o cliente, isso passa por ele enxergar valor no produto ou no serviço que ele está adquirindo. Mas nem sempre esse valor do produto ou serviço percebido por esse cliente é só relacionado com a qualidade, né? Esse valor ele também pode estar relacionado com os benefícios que ele enxerga, a experiência dele desde o processo de compra até o uso dessa mercadoria, desse serviço. E é por isso que é muito importante a gente identificar as dores e as necessidades do cliente. Isso pode ser feito através de pesquisas, né, ou até contato direto com ele. E a partir dessas percepções e também da medição da satisfação do cliente, a empresa ela consegue identificar o público-alvo, ela consegue elaborar planos de ação para a melhoria dos produtos ou serviços dela e, especialmente, ela consegue fidelizar esses clientes e ter planos de ação para fazer isso. E a partir do momento que a empresa identifica, né, quais são os clientes de mais valor para ela, quais são os clientes que mais dão lucro, os profissionais de marketing eles têm que realmente calcular o valor, né, vitalício desses clientes e tem que buscar adquirir novos clientes com esse mesmo perfil. E isso é feito através da gestão do relacionamento e isso tem que ser feito de maneira personalizada para esse tipo de perfil de cliente. Como a gente falou anteriormente, a gente vai explicar um pouquinho de como criar as relações de longo prazo baseadas em fidelidade a partir dos estudos de dois professores, que é o Philip Kotler e o Lane Keller. E esses professores, eles trazem resultados empíricos e casos reais a partir da psicologia do comportamento, analisando empresas e consumidores, o que acaba sendo muito interessante aqui porque eles conseguem relacionar a teoria e a prática, né, do marketing. E a gente busca responder como que a gente cria essas relações baseadas em fidelidade. E aí, para começar a responder essas questões, a gente precisa responder outras questões. E é isso que o capítulo ele busca responder para criar essas relações de longo prazo. Então, o capítulo ele vai passar pelos conceitos de o que é valor, o que é satisfação e fidelidade do cliente e como que as empresas podem proporcionar esse valor, essa satisfação. Eles buscam responder também o que é o valor vitalício do cliente e como que os profissionais de marketing eles conseguem maximizar esse valor vitalício. Outra questão que eles buscam responder é como que as empresas conseguem atrair e reter os clientes para cultivar relacionamento forte com ele e com a comunidade. E como que as competências, né, dos clientes alteram a forma como as empresas conduzem seu marketing. Então, respondendo todas essas questões, no final do capítulo a gente vai conseguir realmente entender um pouco melhor de como criar essas relações de longo prazo baseadas em fidelidade. Quando a gente fala de relação entre a empresa e o consumidor, os profissionais de marketing eles têm que engajar os clientes, fazendo com que eles participem ativamente do processo. Mas para isso o cliente tem que estar no centro. Mas o que significa, né, o cliente estar no centro? Significa que a empresa vai ter que direcionar todos os processos e os fluxos para que eles gerem valor para o cliente. E as empresas que têm esse cliente no centro, né, elas se relacionam diretamente com os consumidores e não só esses consumidores se relacionam com o produto ou serviço, a empresa se relaciona diretamente com eles. E para fazer esse relacionamento, hoje a gente tem a tecnologia como principal impulsionadora, né, e facilitadora disso. E aí, dando um exemplo claro, foi a indústria da música porque o surgimento dos serviços de streaming né, criou uma competição muito grande pela fidelização dos clientes. E aí quem foi pioneira disso foi a Rádio Pandora. E em 2008 ela criou já um serviço que fazia recomendação de música para os clientes através de dados de gênero, idade, endereço, tipo de música e até o horário do dia. E hoje, como a gente sabe, a gente tem o Spotify que trabalha muito bem, né? As soluções inovadoras e personalizadas para os clientes. E um outro exemplo que a gente tem é a Office Depot, que ela colocou validação dos clientes na busca paga do site dela. E isso fez com que a receita dela crescesse mais de 150%. Por isso a importância da gente ter o cliente no centro e no foco de todos os fluxos e processos da empresa. E aqui do lado a gente tem também como que o organograma da empresa deve funcionar para que o cliente esteja no centro. Um organograma tradicional tem a alta gerência, seguida pela média gerência, o pessoal da linha de frente e, por último, os clientes. E um organograma focado no cliente
Ele tem o cliente em primeiro lugar, depois o pessoal da linha de frente, porque o pessoal da linha de frente é quem se conecta diretamente com o cliente e traz os insights dos clientes para a média gerência e para a alta gerência que vão tomar decisões acerca do cliente. E aí, do lado também desse organograma, tem o cliente aqui em todo o lado, porque quer dizer que tanto a alta gerência, a média gerência, o pessoal da linha de frente, tem que pensar nos clientes em todo o fluxo do processo para que ele realmente esteja no centro e crie valor para ele. Agora a gente vai passar um pouco por conceitos de marketing que eles auxiliam na percepção do público-alvo, como que a gente gere a relação com esse público-alvo e como que a gente fideliza esses clientes, gerando resultado financeiro para a empresa. Então a gente vai passar por cada um desses conceitos, que é o valor percebido pelo cliente, definição de valor, análise de valor para o cliente, satisfação do cliente, monitoramento de concorrentes, qualidade de bens e serviços, maximização do valor, atração e retenção de clientes, análise de lucratividade do cliente, comunidade marca, recuperação de clientes, gestão de relacionamento e valor e críticas e recomendações. Para começar a entender o que é o valor percebido pelo cliente, vale citar uma frase do Adam Smith, que é: o verdadeiro preço de uma coisa é a dificuldade e o trabalho para adquiri-la. Isso significa que o valor de algo ele não é só monetário, né? E o valor percebido pelo cliente também não. Então, o valor percebido pelo cliente ele passa pelas limitações de custo que o cliente tem, pelas limitações de conhecimento que o cliente tem sobre aquilo, quais os benefícios econômicos que ele vai adquirir, quais os benefícios funcionais, quais os benefícios emocionais que ele vai ter. Ou seja, o valor que é percebido pelo cliente, ele nada mais é do que a expectativa versus a realidade. Ou seja, o valor percebido é a diferença de todos os benefícios que ele vai ter com esse produto ou serviço e os custos relativos e as alternativas que ele percebe nesse produto ou serviço. Segundo o Kotler, o benefício total para o cliente é o valor monetário de um pacote de benefícios econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de determinada oferta de mercado em função do produto, serviço pessoal e da imagem. Ou seja, as determinantes do valor que é percebido pelo cliente é ali conforme aqui a tabelinha da direita, o benefício versus o custo total para o cliente. Então, o benefício do bem, o benefício dos serviços, o benefício pessoal e o benefício da imagem. Ao contrário, a gente tem os custos. Então, o custo monetário, o custo de tempo, o custo de energia física e o custo psicológico. Então, entendendo a oferta vista pelo comprador, a empresa ela pode fazer uma análise de dados, né, para melhorar os benefícios e reduzir custos, que é o que toda empresa quer. E aí, essa análise de analisar os benefícios e reduzir custos, ela passa por algumas coisas, né? Então, ela passa por identificar os principais atributos e benefícios valorizados pelos clientes, ela passa também por entender a importância quantitativa dos diferentes atributos e benefícios, avaliar o desempenho da empresa e dos concorrentes, examinar como os clientes de um segmento específico avaliam o desempenho da empresa em relação a um grande concorrente e mostrar os valores para o cliente a longo prazo. Agora, explicando o que é a satisfação do cliente, ela compara o desempenho percebido e as expectativas do cliente. E essa satisfação ela depende muito da fidelidade que o cliente tem com a marca, né? E as expectativas desse cliente elas são moldadas por diversas coisas, entre elas a experiência que o cliente teve, recomendações de amigos, o discurso público e as promessas que o marketing faz, comparação com os concorrentes. E aí a principal métrica que a gente tem hoje para medir a satisfação do cliente é o NPS, que é o Net Promoter Score. Ele é uma métrica que foi desenvolvida pela consultoria BEM e ele mede através de uma única pergunta, que é: qual é a probabilidade de você recomendar essa empresa, enfim, para um amigo ou familiar? E essa pergunta ela é muito boa porque ela mede a fidelidade do cliente com a marca, mede sua satisfação e evita aqueles questionários muito longos que geralmente as empresas passam para as pessoas. E ela é uma nota ponderada, então 10 ou 9 é um cliente que está satisfeito, 7 ou 8 é um cliente neutro e de 6 para baixo é um cliente detrator que vai falar mal da sua marca. Então, essa nota ela é uma nota ponderada, né? Então, ela consegue medir muito bem qual o nível de satisfação do cliente. O monitoramento dos concorrentes também é muito importante para a gente entender sobre a fidelidade do cliente, porque a gente consegue entender qual que é o índice de perda dos clientes. Isso pode ser feito através de um cliente oculto, que é um comprador misterioso
ele vai até um concorrente e vê quais os principais atributos desse concorrente e tenta entender qual que é a motivação pelo qual aconteceu a perda do cliente, por que ele trocou de fornecedor, o que o concorrente tem que a sua empresa não tem. Nós falamos lá no começo que a satisfação e fidelidade do cliente não depende só da qualidade, mas também depende dela, né? Nada adianta a gente ter um bom relacionamento com o cliente, por exemplo, e o nosso produto ou serviço não atender às expectativas dele. Então, a qualidade, ela aumenta sim a lucratividade, a competitividade perante o mercado, porém, a gente precisa balancear, porque uma maior qualidade também vem com um aumento de custos. Então, a empresa precisa balancear o corte de custos com a perda de qualidade, e para isso o marketing também é muito importante, porque precisa realmente comunicar aos clientes as expectativas deles em relação ao produto ou serviço, né? E em relação à produção, aos designers de produto, precisa comunicar eles para realmente atender essas expectativas perante qualidade e custos. O marketing também precisa certificar que os pedidos dos clientes estão vindo corretamente, estão vindo a tempo. O pessoal do marketing também precisa verificar se os clientes receberam as instruções de como usar esse produto ou serviço, se eles têm assistência técnica. E o marketing também precisa monitorar o contato com o cliente no pós-venda para garantir que eles permaneçam satisfeitos mesmo após a venda. E também o papel do marketing é trazer os insights dos consumidores para realmente melhorar os bens e serviços da empresa e transmitir para dentro da empresa, para os departamentos responsáveis por essa melhoria de produto ou serviço. Bom dia, eu sou o Rafael e vou dar continuidade à apresentação. A análise da lucratividade é muito importante para uma empresa. De maneira geral, a principal ideologia do marketing é atrair e reter clientes que sejam lucrativos para uma empresa. Ou seja, precisamos focar esforços para agradar e manter a parcela mais lucrativa ativa. Essa parcela, segundo a análise de Pareto, é cerca de 20% dos clientes. Podemos ver também na tabela que o cliente 1 seria o tipo ideal de cliente e que devemos buscar a fidelidade. O cliente 2 fica equilibrado, sendo o meio termo. Já o cliente 3 ele dá prejuízo para a empresa, sendo o cliente que ao ser perdido terá benefício. Atrair novos clientes é fundamental para o crescimento e faturamento das empresas, mas atrair vários tipos de clientes faz com que se tenha vários valores vitalícios do cliente. Esse valor vitalício é a previsão dos rendimentos que se pode obter de um consumidor durante o relacionamento como um cliente ativo de uma empresa. Quem acaba comprando com desconto, por exemplo, acaba tendo um valor vitalício menor do que aquele que compra sem desconto. Não é importante só atrair novos clientes, mas mantê-los ativos também, aumentando seu valor vitalício. Para isso, devemos analisar a taxa de retenção do cliente, identificar as causas do desgaste, comparar o valor vitalício com os custos de redução da deserção. A dinâmica de retenção é representada pelo funil de marketing, no qual inclui o alvo potencial em cada fase, desde a comercialização até a fidelidade. Os consumidores devem passar por cada fase até se tornarem fiéis. Assim, o funil do marketing faz com que os profissionais consigam calcular a taxa de conversão. Além disso, mostra o quão importante é apenas não só atrair os clientes, mas também mapear os existentes, visto que atrair novos clientes pode custar até 5 vezes mais do que satisfazer os clientes existentes. Como mencionado, no marketing é importante identificar quais são os clientes mais lucrativos para a empresa, pois dependendo do produto comprado, da frequência de compra e do atendimento prestado, podemos verificar prejuízo para a empresa. Dessa forma, uma análise da lucratividade do cliente deve ser feita. Busca-se então, com a análise da lucratividade do cliente, as taxas de retenção do cliente, as causas de desgaste entre o cliente e a empresa e a balança entre manter o cliente e o lucro potencial futuro. Embora exista gasto com os tratamentos diferenciados para manter os clientes fiéis, será significativamente mais barato do que adquirir um cliente novo. Assim, os programas de fidelidade surgem para recompensar os clientes alinhados com a empresa. Pode-se ainda haver a criação de clientes emocionalmente comprometidos pela própria empresa ou por iniciativa dos próprios clientes, através de comunidades de marca, que giram em torno de atividades com os produtos da empresa. A comunidade da Red Bull, por exemplo, é uma combinação de redes sociais, patrocínios e publicidade boca a boca. A marca é dominante em um grande número de eventos, do parkour ao motocross, e através dessa comunidade os membros podem se manter informados sobre os próximos eventos, como os festivais ou esportes. Uma das vantagens além da retenção dos clientes são também os feedbacks que os usuários fornecem, ajudando em ideias de melhoria e inovação. Recuperar clientes é uma arte, e dominá-la fará com que sua empresa mantenha uma imagem sempre positiva. Para isso, se faz necessário a aplicação de algumas estratégias.
Mais do que isso, é preciso reconhecer o erro e partir para um plano de ação focado em trazer esse cliente de volta. Um dos benefícios dessa estratégia está no fato que é muito mais fácil vender para alguém que você já vendeu. Essa pessoa ou empresa já conhece sua empresa e já utilizou. Por um motivo ou outro acabou saindo. Pode ser por falta de atendimento ao cliente, suporte, preço que subiu ou até mesmo mudança de foco do cliente. Mas se o erro foi cometido por você, é importante ser humilde e reconhecer e compartilhar como as coisas estão diferentes agora. Além disso, recuperar clientes ajuda você a recuperar a imagem que você deixou arranhada anteriormente. Se clientes satisfeitos indicam e falam bem de você, insatisfeitos são ainda mais comunicativos. Então imagine quantas possíveis vendas você não perdeu pelo fato de ter desagradado e não ter se preocupado com o sucesso do cliente em questão. Tudo isso tem um impacto muito maior do que simplesmente deixar de ter o cliente consigo. Existem ainda dois termos envolvendo marketing. É a gestão do relacionamento com o cliente, a CRM, e a gestão do valor do cliente, a CVM. O primeiro gere as informações do cliente de modo mais detalhado. Já o segundo está relacionado com a otimização do valor de base dos clientes. Com base no que sabem sobre os clientes, a empresa customiza ofertas, serviços, programas e a própria mídia. Dessa forma, a personalização do marketing é muito melhor, evitando a massificação do mercado. Isso é, tendo um tratamento mais individualizado e personalizado para o cliente. Uma das maneiras que as empresas têm de obter informação de seu público-alvo e de seus clientes, assim como pessoas interessadas em busca de informação, são as avaliações dos usuários. Para marcas com baixo orçamento de mídia, se faz fundamental a propagação boca a boca online. Dessa forma, estar atento e disposto a mudanças em seus produtos, dependendo do que é publicado, é um ato que deve ser constante nas empresas. Dos clientes que registraram uma queixa, 54 a 70% voltarão a fazer negócios caso a empresa tenha resolvido o problema. Se esse for resolvido rapidamente, a porcentagem pode chegar aos 95%. Concluindo, para uma empresa, conectar-se com o mundo e seus consumidores, e não apenas aos produtos de compra recorrente, é uma forma inovadora de relacionamento que fideliza muitos clientes lucrativos, mantendo bem avaliado e em lucro a empresa com seus clientes. Concluindo o trabalho, para a fidelização de clientes, não só a boa qualidade dos produtos e serviços é necessária, porém, saber identificar os benefícios que o consumidor reconhece com a compra e manter um bom relacionamento antes, durante e após a venda torna-se essencial para atrair e satisfazer o cliente. Há diferentes maneiras de reconhecer o público-alvo da empresa, desde pesquisas de satisfação, análise de concorrentes e comunidades de clientes. Tendo essas informações, deve-se traçar planos de melhoria e personalização dos produtos e informação. Tendo conhecimento de quem são seus consumidores, cabe à empresa analisar esses dados em busca de conhecer seus clientes lucrativos, gerenciando projetos para mantê-los, o que pode ser mais econômico do que fidelizar novos clientes.